assim apresentada as propostas de orçamento da região e do plano de investimentos para o ano 2025. Vamos prosseguir após esta intervenção com a primeira volta de perguntas, tendo primazia no pedido de esclarecimento do principal partido da oposição, pelo que tem a palavra o Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário, demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O orçamento deve fazer face às necessidades da região de forma equitativa, justa, é o que se pretende, e também eficiente, sem excessivos despesismos. E, Sr. Secretário, é preciso dar o exemplo que até à data já gastaram mais de 3,3 milhões de euros na nomeação de técnicos especialistas. E esse dinheiro, metade desse dinheiro daria para construir habitações a custos controlados para famílias que estão desesperadas. Além da análise minuciosa, gostaríamos de aferir a sensibilidade do Governo para acolher propostas e sugestões. Propostas essas, da nossa parte, que vão apoiar a economia, o tecido empresarial, as famílias, proteger o emprego, valorizar os salários, sobretudo quando temos um custo de vida elevado, dar mais dignidade aos idosos, recuperar a confiança no Serviço Regional de Saúde, atenção aos números oficiais, cujas listas aumentaram 20%, precisa estancar esta situação, baixar os custos de mercadorias, regular os produtos energéticos, que o gás tem passado aí ao crivo da situação da regulação, mais casas a preços acessíveis, rendimento aos agricultores. E reduzir o custo de vida, Sr. Secretário, é tempo de baixar os impostos e baixar o IVA, além do diferencial das tabelas de IRS, que nós defendemos até o 7º escalão, e também aumentar a progressão nos demais. Eu pergunto se o Sr. Secretário, Presidente do Governo, estão abertos a acolher a redução gradual do IVA, um ponto percentual na taxa geral e na taxa intermédia, e o diferencial do IRS até o 7º escalão, porque baixar o IVA, Sr. Secretário, implica uma descida imediata no preço, por exemplo, da energia, combustíveis, eletricidade, comunicações. Significa mais dinheiro na carteira dos contribuintes, dos empresários. E essa desculpa do regime de captação não passa de uma desculpa que os senhores foram responsáveis. Portanto, pergunto se está na hora de baixar já o IVA num ponto percentual, de forma gradual, mas também acompanhar um plano de redução de despesa, porque o seu Governo também aumentou a estrutura com mais um parceiro. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer usar o dinheiro do IVA, a receita do IVA, dos contribuintes para engordar o Governo. A verdade é essa. Por outro lado, Sr. Secretário, essa é a primeira questão. Há sensibilidade de baixar o IVA e, por outro lado, subsídio em escolaridade para o setor privado. Tempo, Sr. Deputado. Já que o Sr. Presidente do Governo disse que não era comunista, embora tenha prometido, juntamente com o parceiro, não era comunista para dar e garantir justiça ao sector privado, aos trabalhadores do sector privado, eu pergunto como é que vai ser operacionalizado Peço que termine, Sr. Deputado. Ao sector privado e para quando isso vai ser resolvido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Obrigado, Sr. Secretário. Ninguém pôs em causa o teor, político ou não, das nomeações. Eu referi a excessiva nomeação de técnicos especialistas, com e sem vínculo. Esse é o reparo. Ninguém defendeu aqui que não existam técnicos especialistas. Estamos a falar apenas do número excessivo. Já vão em 69, penso que até ao fim da semana e até ao fim do mês vai chegar aos 80. E estamos aqui para lembrar onde é que é gasto o dinheiro dos contribuintes. Voltemos ao subsídio de insularidade. Eu penso que o Governo está a atrasar a promessa e a fugir com a coisa à seringa. Ou seja, a palavra, onde é que está a palavra do parceiro da coligação? O CDS defendia
o subsídio de insularidade para o sector privado. O Governo aqui passa para o artigo 73, diz que, e para a concertação social, quando a Comissão Permanente da Concertação Social é a via, digamos, mais lógica para o efeito. Mas voltaremos a isso mais adiante. Voltemos, está mais que visto que o Governo não vai baixar o IVA, utilizando o subterfúgio da Lei das Finanças Regionais, do regime de captação, quando foram os senhores que a aprovaram na Assembleia da República. Portanto, vão continuar a escravizar as famílias e as empresas com o regime de IVA colonialista. Os senhores que se dizem autonomistas, e continuam a deixar as empresas e as famílias num regime de escravidão, de servidão e de colonialismo. Ora, aqui está a maior contrariedade e contradição destes senhores. E ainda por cima, usa o dinheiro da receita do IVA para continuar a engordar um governo, não dando pistas e soluções para ter um governo mais eficiente, menos gastador e ter soluções rápidas. Mas, Sr. Secretário, outra proposta. A habitação é essencial. Pergunto se o Governo vai construir à sombra única e exclusivamente das verbas do PRR, que inflacionaram este orçamento. Se o Governo vai canalizar verbas para aumentar o número de habitações a construir, utilizando também o dinheiro do saldo global positivo de 2024, de 134 milhões, para colocar mais habitação do mercado. E também, se o Governo está aberto a soluções, como estamos aqui no plano também da conversa, para reforçar as verbas com contratos, programas com as autarquias, com o objetivo de desenvolver programas de habitação a custos controlados. É dramático, Sr. Presidente, já termino, Sr. Presidente, é dramático todas as semanas termos famílias desesperadas e, sobretudo, ter emprego e não conseguir uma casa para preços acessíveis. Os senhores estão preocupados com as casas, muito obrigada, mas ainda não deputado. referências à promessa de Montenegro de 50 e tal mil casas para o país até ao fim do mandato. Quer dizer, aqui estão preocupados com o número. A nível Peço que termine, Sr. nacional, Deputado. o número passa à margem. Tínhamos, Senhora Presidente, tínhamos Sr. Deputado, eu peço que consciência termine, por favor. que este Governo não pode Está a ficar fechar, conhecido como um Governo de família. Muito obrigada, Sr. Deputado. Rafael Nunes, do JPP, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Secretários, Sr. Presidente do Governo Regional. Senhores Deputados, eu tenho necessariamente de voltar a reforçar a questão do alívio do custo de vida dos madeirenses, porque nós temos milhares e milhares de madeirenses com a vida em suspenso, que não conseguem pagar as suas contas, não conseguem pagar os bens essenciais, não conseguem pagar a gasolina, a eletricidade, o supermercado, a medicação, não conseguem comprar casa, não conseguem pagar a renda da casa. Deparamos todos os dias com pessoas reais, com problemas reais nesta região, mas o que temos à nossa frente é um orçamento que não dá resposta a estas pessoas. Não dá resposta às 60 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social referidas nos relatórios da Direção Regional de Estatística da Madeira. E já que se falou em responsabilidade e em seriedade financeira, eu pergunto: qual a seriedade financeira de um governo que teima a ignorar a reposição, e eu repito, a reposição do IVA? Porque dizem-nos que tem impacto financeiro. Claro que tem impacto financeiro, como teve também quando aumentaram os impostos. Tem impacto financeiro? Tem, mas alivia o bolso dos madeirenses e promove o consumo. E isso traz retorno económico para a região, para os cofres da região. Mas depois é este governo que acusa a oposição deste impacto financeiro, é este governo que propõe investimentos plurianuais neste PIDAR, que só em campos de golfe, levam 43 milhões de euros dos contribuintes, só em campos de golfe.
Mas para quem tem dificuldades em pagar as suas contas ao final do mês, continuam a carregar nos impostos, nomeadamente no IVA. E eu pergunto, numa região que continua a ser a segunda região do país com a maior taxa de risco de pobreza, não lhe parece um contrassenso esta priorização de investimentos? É correto continuar a falhar com a reposição fiscal, tal como fizeram inclusive os Açores há poucos anos, quando o PAEF já acabou, mas Vossas Excelências continuam a exigir que os madeirenses paguem com os impostos que foram impingidos pelo PAEF graças ao vosso endividamento público, querem que os madeirenses continuem a pagar os impostos aos valores que pagam atualmente. E dizem que, e ouvimos hoje, dizem que não o fazem, não reduzem o IVA, porque desconfiam que os empresários vão ficar com a receita. Portanto, isto não é correto. Isto não é correto, Sr. Secretário, porque isto não é só desconfiar do chamado empresário ladrão. Foi o Sr. Secretário, foi o Sr. Deputado Brício. Não é só desconfiar dos empresários, é atestar incompetência às entidades reguladoras, nomeadamente à ARAI. É um atestado de incapacidade legislativa a esta Casa e ao Governo Regional para que crie legislação que reduza e para que esta redução seja refletida diretamente no preço final. E isto não é correto, não é de tudo correto. Mas porquê que os senhores deputados, os senhores secretários, recusam a baixar, e também, senhora Presidente, porquê que se recusam a baixar o IVA? Para poderem continuar a manter as regalias que está neste orçamento regional. Continuam a manter estes tais 43 milhões para os campos de golfe, mantém as sociedades que o Tribunal já declarou falidas, as sociedades de desenvolvimento, que continuam a absorver dívidas em 175 milhões de euros, continuam a manter os negócios em torno da Via Litoral e da Via Expresso, que já rondam os 2 mil milhões de euros, 8 mil euros a cada cidadão madeirense. E eu termino já, Sra. Presidente, perguntando, e os madeirenses? E os madeirenses, quando é que vão ver a reposição da sua carga fiscal? É início de legislatura, eu deixo-vos esta questão. Quando é que vão rever a carga fiscal e se é de facto este o rumo que vão continuar a dar à região? Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o próximo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado também do JPB, o Sr. Deputado Luís Martins. Tem a palavra, por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretários. Relativamente a estas questões do orçamento, eu vi com atenção o Sr. Secretário e o Sr. Secretário elencou de facto algumas medidas a nível da coesão social que consideramos positivas, nomeadamente há uma que eu já referi publicamente, que foi a questão do aumento da verba para a recuperação de cirurgias, que são os 5,8 milhões de euros, e a questão é se isso significa mais despesa ou se vamos efetivamente ter mais serviço. Relativamente ao orçamento, fala de sustentabilidade, responsabilidade, mas é um orçamento que, com o serviço da dívida, temos 23% do orçamento assente no serviço da dívida. E, para financiar essa dívida, temos o recurso a crédito de mais 523 milhões de euros. Senhor Secretário, não acha que com este recurso a crédito, com este serviço que continua a pesar sobre os madeirenses, continuamos a empurrar problemas para a frente, se calhar até para uma próxima geração, e continuamos a ter um orçamento que navega à vista, sem perspectiva do futuro? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Martins, do JPP. Ao deputado seguinte, ao Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores secretários, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário, eu admiro muito o seu estilo calmo e ponderado, mas importa aqui corrigir duas meias-verdades. A primeira delas tem a ver com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo. Falou que não há falência das sociedades, que o Boletim de Execução Orçamental não apresenta esse dado, contudo, a realidade demonstra o contrário. Há outros tipos de falência. Passo a explicar e a exemplificar. Na Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, o Centro de Artesanato é agora uma loja do cidadão. Lá se foi a promoção do artesanato local. Na Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, as docas são agora um alojamento local. A parte do Centro Cultural, uma sala ampla de exposições, é agora uma dependência bancária.
lá se foi a promoção da cultura. O complexo de ténis foi também entregue a privados. O mercado foi construído também pela Sociedade de Desenvolvimento de Porto Santo, é hoje uma loja de roupa e um bar. Lá se foi a promoção agrícola local. Senhor Secretário, há muitos tipos de falência. Senhor Secretário, falou também no seu discurso sobre a questão da crise, utilizou uma imagem belíssima que é a questão do mosaico. E isso é verdade, há todo um conjunto novo de peças, inclusive nessa bancada. Aliás, o Sr. Secretário é uma dessas novas peças que aí se encontram. Onde estão as outras peças que se foram embora? Essa é que é a questão. A quem se deve a crise que se verificou neste último ano? Temos que refletir também sobre isso, sobre as ausências dos secretários, que dizem muito sobre os verdadeiros responsáveis pela crise. Já quanto à crise, Sr. Secretário, é uma questão que gostava de deixar ao Sr. Secretário. Tem a ver com a reposição do subsídio de insularidade dos funcionários públicos no Porto Santo, como sabe, é muito específico, e que foi fortemente afetado por uma outra crise, uma crise muito mais antiga, e que levou ao um corte significativo nesse rendimento. Portanto, a questão que deixo, Sr. Secretário, é para quando a reposição integral desse corte advindo de uma crise fortíssima que a região enfrentou. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP.